Vamos lá, sejam bem-vindos, uma excelente noite. A gente vai começar aqui a nossa live. Hoje a gente vai ter super participações, então, sem mais delongas, duas participações incríveis que a gente vai ter hoje. O Dr. Ricardo. Aê, sejam bem-vindos. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem? Amilcar, como vão? Maravilha. Então, está aberta oficialmente a nossa live. A gente tem hoje um conteúdo bacana, uma mensagem que para muitos aí pode soar até assustadora, né? Chegamos ao meio do ano. Você não emagreceu. E agora? Então, partindo daí, a gente vai se conhecer um pouquinho, saber quem são as pessoas que vão estar falando com vocês e vamos começar a tentar te ajudar dentro desse tema. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra agora para meus amigos, mas antes, lembre-se, aqui embaixo, no cantinho da tela, tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho aí agora, clica nele e chama aí pelo menos 3, 4, 5 amigos, que a gente vai ter um conteúdo especial. E sabe aquela sua amiga que está precisando de ajuda no processo de emagrecimento, está precisando de orientação? A gente pode ajudar ela. Então manda lá, ela vai ter dicas, vai ter orientação bacana aqui agora na live. E para começar, Amilcar, fala um pouquinho aí de quem que é o Amilcar e o que que a gente pode conversar um pouquinho hoje, e logo mais o Ricardo também vai falar e a gente entra no nosso tema. Oi, gente. Ótima noite. Olha, eu sou mestre PNL e também sou master coach. E eu tenho um amigo que ele conta uma história que ela é terrivelmente engraçada. Eu digo terrível porque ela é um pouco verdade. Ele diz o seguinte: tem uma maneira de você realizar as suas metas de ano novo. É só você pensar nas metas, dar 3 pulinhos e não tomar mais banho. Eu digo, credo, não tomar mais banho? Como é que é isso? Não, é porque as pessoas elas tomam banho e as metas elas saem pelo ralo do banheiro, né? Olha, se você não anotar suas metas num lugar visível, não tiver alguém para te acompanhar, alguém para te lembrar, alguém para reforçar suas metas, quando você toma banho, elas vão embora pelo ralo do banheiro. Pega daí, Ricardo. Essa foi boa, essa foi boa. Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês, os três juntos, nessa nosso encontro semanal de toda terça-feira, que nós chamamos carinhosamente do Café Virtual, encontro com especialistas, e cada um de nós tem uma especialidade, uma habilidade, alguma experiência na vida com a área que nós atuamos, que é emagrecimento, e sempre trazemos algum tema importante. Eu sou Ricardo Hernandes Valdez, sou de Cuba, sou formado em Química, com doutorado em Química de Produtos Naturais, e um curioso dessa área que eu considero uma das áreas mais importantes para a nossa saúde, que é a nutrição humana. E realmente aprender o básico nos permite, além de ter a boa forma, ter uma melhor saúde e ainda ajudar outras pessoas nesse propósito de buscar sempre uma boa saúde. E esse tema foi hoje até uma pequena sacada dos três deles, porque a gente fica pensando o que trazer de bom para você que está aqui pela primeira vez e para você que já tem um tempo acompanhando o nosso trabalho, acompanhando aqueles desafios que nós fazemos para entusiasmar, inspirar e motivar as pessoas a alcançar cada certo período de tempo um objetivo até a meta final, como a Meca falou de metas. Então, hoje esse tema é importante porque às vezes fazemos isso, né? Finaliza o ano, eu vou, no próximo ano, vou pegar forte, vou fazer, aí chega o mês de julho e aquela coisa, aquela animação já foi. E aí, o que você vai fazer? Tem várias estratégias, e não sempre conversamos sobre uma das mais importantes, que é a alimentação saudável.
Esse é o principal, 80% do nosso tempo de alimentação, ou seja, no tempo que a gente vive, precisamos melhorar a qualidade da nutrição, a qualidade da alimentação. Nós chamamos isso de densidade nutricional, ou seja, buscar sempre os alimentos que tragam para nós a melhor qualidade, a melhor densidade nutricional, os melhores nutrientes, que nos vão facilitar aquele processo que você está buscando, no caso, o emagrecimento. Então, um dos pontos importantes qual seria que conversamos? A proteína, né, América? E aí você vai conversar um pouco sobre isso ou fazemos um debate aqui, comentamos sempre que a proteína, a importância da proteína na alimentação é chave, é um ponto-chave, ou como dizemos em espanhol, é clave. Não é verdade? Eu tenho uma amiga, eu, minha esposa, o esposo dela, nós fomos para o México agora, no mês passado, e aí caminhamos muito, fomos até as pirâmides, etc. E por que eu estou contando essa história? Porque a Brígida, essa minha amiga, ela tem, já eu posso falar, porque ela tem orgulho de falar isso, ela parece uma mocinha, ela tem 65 anos. E nessa viagem, ela acabou contando uma coisa assim, que é quase que íntima, que é o seguinte: quando ela e os irmãos eram crianças, eles comiam aquelas coisas que às vezes a gente come no interior, né? Comiam milho, comiam arroz, etc. E quase não comiam proteína. Então a pele dela não era boa. Ela, literalmente, com 45 anos, já tinha uma pele envelhecida. E hoje, com 65 anos, ela tem pele de mocinha. Mas como é possível, amigo? Passaram-se 20 anos e ela está mais jovem do que estava com 40. Pois é. Mas a gente sentou, inclusive você pode, a partir dessa live, a pessoa que te mostrar a gravação dessa live, ela pode fazer esse cálculo específico para você, do seu peso. Se possível, tem uma inteligência artificial que calcula, que estima quanto de massa muscular você tem no corpo. Então, um cálculo específico de quanto proteína você precisa. Então, ela diz o seguinte, que de certa forma, né, matava a fome. Eu lembro de uma viagem que eu fiz também, quando eu era adolescente, e a gente tinha quase nada de dinheiro. Então, ou a gente comprava queijo ou comprava bolacha. Adivinha o que é mais barato? E adivinha o que a gente comprou? Bolacha. Adivinha o que acontece quando a gente vai numa festa, né? O arroz, a farofa, às vezes até o macarrão, é fartura. Aí tem aquele garçom que está te olhando sério assim, ele põe um pedacinho de filé ou 2 camarõezinhos, porque a proteína ela é mais cara, ela é muito mais valiosa. E a gente não sabe valorizar o valor que ela tem. Inclusive o nosso amigo James Navarro, ele teve até um problema de saúde há uns anos atrás, e se não fosse o cálculo da proteína, eu acho que, não sei. Conta aí, James. Pois é, amigo, é incrível você falar sobre isso, né? Realmente, contextualizando, gente, quem entrou e não me conhece, eu sou o James Navarro e há mais de 12 anos eu me dedico aí a ajudar as pessoas a realizar os sonhos, a alcançarem sua melhor forma, ganhar massa muscular, reduzir gordura. E sobre a proteína, como a Milka falava, eu tive um problema de saúde, através de uma bactéria e tal, e eu passei entre a vida e a morte e eu fiquei hospitalizado um bom tempo. E na fase de recuperação, é incrível, né? Você recebe aquela dietinha montada ali dentro do hospital, pelo departamento lá responsável, e, gente, o que era aquilo? Eu me assustava. Foi montado por alguma pessoa que, teoricamente, deveria saber o que estava fazendo, e tinha muito do que dá energia, mas vou falar de uma maneira bem popular, mas não sustenta, e tinha pouco daquilo que constrói músculo, constrói saúde, constrói vida. Então, a proteína era escassa naquela minha refeição, naquele meu planejamento. E prontamente eu chamei o pessoal do departamento e pedi, falei, olha, é possível a gente alterar? Ah,
É sim, é possível. O que você gostaria? Aí eu comecei a indicar que eu precisava aumentar as proteínas, e naquele meu caso, que se elas quisessem, poderiam até reduzir um pouco do carboidrato, não muito, mas porque estava exagero, não era necessário tanto. E qual foi o resultado? O resultado foi que eles fizeram alteração, aí passaram a incluir alguns ovos a mais no meu cardápio, algumas proteínazinhas a mais no meu cardápio, e, gente, apesar da alteração, não era suficiente. E aí o que eu fiz? Eu passei a ter a dieta do hospital, mais a suplementação que eu já conheço e confio há mais de 12 anos. Então eu estava 3 vezes ao dia comendo tudo do hospital e 3 vezes ao dia aumentando em suplementação, proteínas, vitaminas, minerais. E o que aconteceu? A minha recuperação, meu ganho de peso, meu reestabelecimento de peso e de massa muscular foi absurdamente rápido. Os médicos se encantaram com o resultado. E depois você pode ver fotos de resultado lá no meu Instagram. Aí, realmente, gente, faz total diferença a ingestão de proteínas da maneira adequada. E fazer os cálculos, como a Milka falou. Se você tiver acesso a um coach, a uma equipe que possa cuidar de você, como é o caso da nossa equipe, que a gente tem vários especialistas aqui, inclusive que estão assistindo essa live ao vivo, ou que estão assistindo a gravação. A gente tem a Mônica Anitta, a Ana Nery, o Luiz Carlos, a Estela, são vários. Doutora Jaqueline, nutricionista, Wilson Neri, Fabiana Neri, a Helena Gramosa, são vários, tá? Me perdoe se eu não falei o nome de todo mundo, só queria citar alguns. E eu quero te dizer o seguinte, procura aquele que te recomendou esse vídeo, essa live. Fala com ele, qual é a quantidade de proteína que eu preciso? O que eu faço para alcançar essas proteínas? Melhoro na alimentação? E o que faltar da alimentação? Onde que eu vou encontrar? Doutor Ricardo, explica. Faltou da alimentação. Onde que eu vou encontrar as proteínas? E além das proteínas, que mais que eu preciso para poder realmente ter a melhor alimentação, reduzir o peso, ganhar massa muscular, equilibrar a gordura? Antes de comentar isso, eu gostaria de reforçar um pouco essa importância da proteína, porque o mundo mudou a partir dos anos 50 para cá, do século passado. E as pessoas levavam uma alimentação conforme o estilo de vida até aquela época, que a maioria das pessoas trabalhavam na roça, no campo. Existia pouco trabalho intelectual, no sentido de secretário, de sedentário, e muito trabalho braçal. Por que eu estou falando isso? Porque eu assisti recentemente uma aula de uma especialista em magnésio, uma química espanhola que tem 94 anos, e ela explicava isso, né, que mudou a vida do ser humano a partir dos anos 50, mas a alimentação continuou rica em quê? Em energia. Energia, carboidrato, muito carboidrato para o obreiro ter força laboral para trabalhar na roça ou na indústria ou em trabalhos árduos. E passamos a trabalhar com menos intensidade e comendo o mesmo. É óbvio que tudo isso repercutiu além de outros fatores, né? E a proteína, ela é importante. Casualmente, ela comentava, essa Ana Maria da Justiça, ela é especialista em magnésio, em suplemento de magnésio, em mineral magnésio, fala muito bem. Eu até me apaixonei por ela, uma pessoa muito linda. Ela falava que não tinha ingestão de proteínas adequada porque ela não gostava das proteínas e teve que passar a comer proteínas, carnes vermelhas de boa qualidade, peixe de qualidade também, e uma série de alimentos. E ela tinha vários problemas de saúde, começando por artrose, começando por acné no rosto. Então, através da alimentação em proteína, através do magnésio, que é um extra que estamos passando aí hoje para você, ela melhorou muito. A artrose sumiu da vida dela. Esse foi um detalhe. Então, colágeno, por exemplo, é uma proteína. Então, nós precisamos ingerir alimentos que tenham uma qualidade proteica e priorizar. Se você está aqui pela primeira vez, está escutando isso, priorize em cada refeição proteína, seja a primeira refeição, segunda, terceira, quarta, quinta, que nós rotulamos como café da manhã, lanche, almoço, lanche e por aí vai. Você sabe o que eu estou falando. E você vai melhorar
a tua capacidade de produzir outras proteínas. Porque se você não sabe, o que o nosso corpo faz? O nosso corpo é um compêndio de proteínas em água. Eu costumo dizer isso. E o que nós fazemos? O que o nosso corpo faz? Ele pega os alimentos, pega as proteínas, os alimentos, desmonta para montar depois as proteínas que nós precisamos. Por exemplo, a proteína da carne, da proteína animal ou vegetal, ele desmonta eles nos pequenos tijolinhos, que são aminoácidos, para montar então as proteínas que nós precisamos. Diga-se de passagem, quais proteínas? Precisamos de enzimas, hormônios, a insulina é uma proteína. Os interferones do sistema imune são proteínas. Então, precisamos ingerir proteína para produzir proteína. Olha que interessante, você já sabia disso? Acredito que poucas pessoas sabem, mas você não precisa saber de química como eu para saber disso. Você só precisa saber quais são os alimentos que têm a melhor qualidade de proteína. E aí, vamos ir falando que as proteínas de origem animal, de boa procedência, você deve incorporar. Se você tem algum estilo preferido de alimentação, então você vai ajustar isso conforme for. Os alimentos, as proteínas vegetais, aí tem a proteína isolada da soja, uma excelente proteína, um alto valor biológico, que tem todos os aminoácidos essenciais e ela vai trazer de muito boa qualidade uma proteína que vai facilitar o processo de desmontar e montar proteínas. E aí tem outras proteínas e, assim, quais os alimentos eu, Ricardo, me incorporo? Carne de carneiro, carne de boi de boa procedência, frango, ovo. Ovo é uma excelente fonte de proteínas. Por muito tempo se condenou por causa do colesterol, mas percebe que o colesterol exógeno pouco interfere no colesterol endógeno. 75% do colesterol do nosso corpo é produzido por nosso corpo. O colesterol endógeno, aquele que a gente produz, é maior quantidade do que o que vem de fora. Exatamente. Exógeno de fora e endógeno é o que a gente produz. E pouco interfere. Porque se a gente está ingerindo, vamos usar ele. E aí o fígado, que é o grande produtor de colesterol, ele não produz na quantidade que está precisando naquele momento. Em vários assuntos. Né? Uma coisa por exemplo, a gente aceita os vários grupos. Né? Nós temos clientes que são veganos, nós temos clientes que, tipo aquela dieta antiga de só comer carne, nós temos clientes que são dieta mediterrânea, que fazem essas coisas diferentes. A gente tem tecnologia hoje para apoiar todos esses grupos. Né? Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa, o médico dela disse para ela parar de comer proteína de soja. Provavelmente ele misturou o extrato de soja com proteína isolada de soja, que é quase como misturar vírus com vacina. Tá? Que não é a mesma coisa. Você pode explicar a diferença de proteína isolada de soja para extrato de soja? Proteína de soja? É interessante porque eu também tinha essa dúvida, né? E nos primeiros momentos comecei a ver que não é a mesma coisa. Não é porque tenha uma bicicleta, tenha duas rodas, é um carro, não é? Uma bicicleta e ponto final, não tem muita... Então, a proteína isolada da soja é produzida de uma maneira específica e conhecemos empresas que fazem de uma maneira de alta tecnologia. Pega a soja, extrai dela a proteína isolada. Por isso se chama proteína isolada, porque é livre de quê? De carboidratos, de gorduras, livre de tudo, de fitato, que são substâncias químicas defensivas do grão contra os insetos e que no nosso corpo faz mal. Ele retira os minerais bivalentes, como magnésio, cálcio, enfim, ferro. Então, a proteína isolada da soja, ela está na melhor qualidade conformando os aminoácidos que precisamos na ingestão de proteínas. O extrato de soja não tem a mesma coisa. Então, existe essa confusão de que as pessoas falam soja e já é como se fosse algo ruim. Não, tem soja e tem proteína isolada da soja.
que é de altíssima qualidade e de uma biodisponibilidade excelente para o nosso corpo. Tem uma boa absorção, conforme aquele PDDA, que é Índice de Biodigestibilidade ou de Aproveitamento Proteico de Aminoácidos. É um índice que o máximo é 1. Então, ela segue esses padrões de índice, que já está calculado, e é uma excelente fonte que você que está aqui pode incorporar. E dentro dos nossos programas de transformação corporal, nós temos como te ajudar nesse sentido. Doutor Ricardo, tem duas coisas interessantes aí que eu acho que vale a pena a gente lembrar aí com relação à proteína isolada de soja, né? A gente pode falar, né, da empresa que a gente já conhece o modo de fabricação e tudo mais. Primeira coisa, a soja, para extrair dela a proteína, normalmente se utiliza 2 métodos. Um com álcool, que gera resíduos, e o outro à base de água, que pouquíssimas empresas usam por ser muito caro e ser meio que exclusiva a maneira de fazer. E a gente prefere aquela proteína que é isolada à base de água, ou seja, mais limpa, mais pura. E um dado para vocês entenderem de uma vez por todas que é diferente. Proteína isolada da soja, de soja. Você precisa de 80 quilos de soja para fazer 1 quilo de proteína isolada de soja. Ou seja, você tem um aproveitamento muito pequeno, porque você retira tudo que não é legal, fica só aquilo que realmente tem o altíssimo valor biológico, como o Ricardo falou, aquele que tem o máximo de absorção igualada à absorção de ovos, a absorção de whey protein, que são absorção considerada nível 1, né? Ou seja, que você quase não tem desperdício na hora de aproveitar. Então é espetacular você ter falado dessa maneira das proteínas. E eu volto a falar, os coaches podem te ajudar a calcular, a entender aí como é que está a sua ingesta de proteína. Mas como a gente está falando de controle de peso, né, redução de peso, de repente até algumas pessoas que estão assistindo aqui querem ganhar massa muscular, aumentar peso. Pessoal, é possível, são questões de ajuste. A ideia é basicamente a mesma, com detalhes que precisam ser alterados, tá? Mas você vai precisar melhorar a alimentação, comer mais limpo, você vai precisar melhorar o nível de nutrição nessa alimentação, e você vai precisar de outras coisas, como o estímulo da atividade física e do sono. E eu acho que seria espetacular se a gente falasse um pouquinho dessas duas coisas. O que vocês acham? Perfeito. Deixa eu só, James, já que falaste de proteína, inclusive do pessoal que queira ganhar peso, falar uma coisa curiosa que aconteceu comigo hoje. Me mostraram uma super produção. Um vídeo no YouTube de uma receita low carb. Então, o cara foi lá para a cozinha, pegou os ingredientes, etc., colocou, fez uma coisa deliciosa chamada batata doce low carb. E eu continuei até o final do vídeo. E não tinha proteína no vídeo. Então, eu também me lembro de uma pessoa que eu conheço que eu estava comendo um almoço que tinha peito de frango, ovos e salada, né? Eu disse, mas não tem muita proteína aí, sabe? Então, eu acho que tem para emagrecer eu preciso fechar a boca, eu preciso passar fome. Então, além de falar do sono e atividade física, eu queria também, nesses últimos 4 minutos, que a gente falasse rapidamente também disso. Pelo contrário, a gente já tem tecnologia para você emagrecer sem fome. Esse é um ponto importante. Muita gente confunde isso, né? De que para emagrecer precisa fechar a boca e não funciona. Um dos pontos que a gente comentou agora do sono, o sono, segundo vi, é um dos principais ou primeiros pilares que devemos ajustar antes de mexer na alimentação, porque ele é fantástico. Ou seja, é no período do sono que a gente faz essa limpeza, é no período do sono que ativamos determinados hormônios que vão ajudar num processo de emagrecimento e num processo de síntese proteica,
diga-se de passagem, falando de proteínas. Então, quando desajustamos, e a grande maioria de nós temos isso, por quê? Porque vivemos um mundo moderno. E a modernidade traz isso aqui que a gente está vivendo agora. A tecnologia, a luz que nos afeta a produção de melatonina, por exemplo, que é o hormônio da limpeza, da faxina, e dizem que é até o melhor antioxidante que nós temos, mais poderoso que a glutationa. Esse é outro ponto que a gente pode conversar em outro momento. Então, o sono, a gente precisa ser de qualidade. Está horário, quantidade, ou seja, quantidade de horas, e a qualidade. Os dois fatores é individual para cada organismo, porque vai depender da individualidade biológica, e aí entra também a parte da alimentação, porque uma boa alimentação ajuda o sono, um bom sono ajuda a alimentação. Então, são alguns fatores que nós podemos ir ajustando pouco a pouco, e quando mexemos vamos depois fazer o ajuste em outro ponto. Tu fala de atividade física, e eu acredito Ricardo, que você pode assim, falar mais disso. só Sim. antes de você mudar de tema, né? Resumindo, gente, se você não tiver o sono ajustado, você vai ter dificuldade para emagrecer ou você vai ter dificuldade para ganhar peso, para ganhar massa muscular. Então, o sono é uma das coisas que é importantíssimo você lembrar, tá? Só queria fazer essa pequena colocação aí. Perfeito, Você quer falar da perfeito. atividade física para finalizar, né? Se nós Você tivermos que é o mais várias leigo. pessoas pedindo aí no nosso Instagram como emagrecer dormindo, pode ser que esse mês a gente faça uma live sobre como emagrecer dormindo. Acredite se quiser. Opa, muito bom, hein? Então vocês vão ter que comentar nos vídeos aí para pedindo isso. Gente, sobre atividade física, o que a gente pode falar? Vamos falar de algumas coisas muito rápidas para a gente conseguir não estourar o tempo. Quando você fala de redução de peso ou de ganho de massa muscular, o estímulo da atividade física vai te trazer vários benefícios. Então eu vou frisar principalmente nos benefícios. Eu não vou te falar aqui agora como que você vai fazer a sua atividade física. Mas o que eu vou te falar? Se você fizer uma atividade física de maneira orientada, você vai ter um aumento do seu gasto energético. Então, se você quer ganhar peso, possivelmente você tem uma melhoria do seu apetite. Se você quer reduzir o peso, muito possivelmente você vai ter um controle de hormônios e você vai ter um aumento na massa muscular, o que vai aumentar a queima calórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai gastar mais e isso vai facilitar que você tenha lá o caminho do seu processo de emagrecimento. Só que a atividade física, a principal coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: ela não vai fazer um milagre na sua vida. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai ser parte do processo, tá? Ela vai ser um potencializador. Se você está se alimentando direitinho, seja qual for o seu objetivo, está descansando da maneira correta, quando você não faz atividade física, talvez você ganhe um pouco de peso, talvez você até consiga reduzir o peso se você quer emagrecer, mas se você faz atividade física, você vai ter um tônus muscular melhor, você vai emagrecer sem flacidez, pode ser que você emagreça um pouco mais rápido, pode ser que você consiga ter uma definição corporal melhor do que você teria sem atividade física. E também aproveitando que o Amilcar falou, nos próximos dias, quem sabe a gente faz uma live frisando a atividade física, quem sabe a gente traz aí um dos educadores físicos que trabalham com a gente para poder falar um Perfeito. pouquinho dos benefícios da atividade física. E principalmente, vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Atividade física não significa você ir para academia e ficar puxando ferro. Atividade física, quando eu te digo, quer dizer qualquer atividade que você possa incluir ali, que tenha o estímulo muscular e que você goste. Atividade física pode ser algo que você tenha muito prazer. Então a ideia é emagrecer sem passar fome, como a Milka falou, ganhar massa muscular sem se matar na academia e garanto que com a ajuda de um coach, garanto que participando de uma comunidade vai ser muito mais fácil. E eu agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui, que participou. Da minha parte, é tudo isso. E eu vou deixar as considerações aí com a Milka e com o Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, o que acontece toda terça-feira, esse presente que nós dedicamos para o universo?
às 21 horas. Toda terça-feira, você que está aqui nos assistindo pela primeira vez, ou que já nos acompanha, nós temos um horário que chamamos Café Virtual. 21 horas, sempre um tema interessante para você e para a sua família, para você aproveitar as informações que cada um dos especialistas traz, como James já comentou, tem vários, inclusive nutricionista, professor de educação física, que sempre temos um tema, algo que você vai aproveitar, vai ser útil para a tua vida, para o emagrecimento, para a saúde em geral. Então, anota sempre na tua agenda e convida aos teus familiares, amigos, inclusive até os inimigos, eu costumo dizer, inclusive para que eles tenham boa saúde e continuem brigando contigo. Mas toda terça-feira, 21 horas, você tem esse compromisso com a tua saúde, certo? E na próxima semana já veremos o tema, a gente vai conversar, talvez seja do sono, que já não está aqui, como emagrecer dormindo. E, gente, estou feliz, grato. E, esqueci um detalhe, nós sempre fazemos algo. Se você está aqui até o final, você ganhou um brinde. Você vai procurar um de nós. Se você estiver em Salvador, você procura. Se conhece o James, procura o James. Se me conhece, me procura Ricardo. Se está em Belém do Pará, cidade maravilhosa que quero conhecer logo, você contacta com a América. Por quê? Porque nós vamos te oferecer um brinde, uma avaliação de bem-estar com balança de bioimpedância, se você está nessa cidade. Se você está longe e nos conhece e quer ter isso, converse com a gente que vamos te dizer como fazer para te indicar alguns parâmetros corporais que você pode melhorar Inclusive, e com doutor ele melhorar Ricardo, a saúde. as pessoas podem procurar o coach que te recomendou esse vídeo, tá? Procura ele, que ele também se comprometeu em te dar de presente essa avaliação de bem-estar, incluindo a avaliação de bioimpedância. Pessoal, olha só, avaliação de bioimpedância não costuma ser de graça, ela é cobrada, mas como você está aqui, participou da live, você foi indicado para assistir, você vai ganhar isso daí. Então aproveite, porque eu não sei até quando a gente vai estar tão bonzinho assim, dando as avaliações para algumas pessoas. Foi outro que rejuvenesceu, diz que em Aracati pode procurar. E a gente também tem, não é Dona IA, tá? É Dona IA. Nós temos uma inteligência artificial que faz a estimativa da sua bioimpedância também, tá? Então, a gente tem essa tecnologia. Então, até terça-feira, ou se você estiver assistindo o vídeo, até daqui a pouco. Mande um direct pra gente, procure a pessoa que te mostrou o vídeo. Bye, bye. Tchau, pessoal. Uma excelente noite. Parabéns a todos que participaram. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela participação.